Olá, pessoal do Face, tudo bem? Bom, pessoal aqui do Instagram, estamos entrando. Olá, minha cunhada entrando. Oi, cunhada. Iva, já entrei aqui no Instagram, você tá me vendo? Vamos lá, entrou. Tá. Pessoal do Face, tudo bem? Vocês estão escutando aí normal? Tá tudo bem? Hoje a nossa live tá maravilhosa. A gente vai falar um pouquinho sobre a suplementação para como aumentar a imunidade, porque realmente a gente precisa melhorar a nossa imunidade agora nesse período de pandemia, né? A nossa imunidade é quem vai conseguir controlar o vírus. Vamos entrando. Muito bem. Pronto. Tô Tá me ouvindo ouvindo? normalmente. Boa noite. Boa noite, pessoal do Instagram, pessoal do Face. Eu coloquei numa posição que tá meio ruim, eu não tô enxergando. Tá bom aí? Tá Sim, me tô vendo? Você tá me normal, vendo vendo direitinho? normal. Como é que tá aí? Tá, beleza. Flávia, boa noite. Seja bem-vinda. Pessoal do Face, eu não sei quem tá no Face, sejam todos bem-vindos. Eu não consigo visualizar, tá? É isso A aí. A Carol vai me Adriane falando tá quem no tá entrando aí. Face. Tem como, Carol, tem como você Do melhorar o Face. foco O seu do meu tá aqui Face? normal. Você e eu tô aparecendo normal. Pessoal do Face, Isso. como que tá a Joyce? Acabou de entrar. Vocês estão conseguindo visualizar a gente? Obrigada, Flávia. Amiga, tô com saudade. Obrigada, Flávia. Vocês estão vendo a gente normal? Manda aí nos comentários se tá tudo bem, Vamos, gente, pra gente começar. Nossa, o tema hoje é maravilhoso. isso, vamos começar. Tava com saudade já. É A gente tem verdade. se falado tão pouco. E aí, pessoal, como estão? Muito Aqui frio? não, Tá até que frio aí não. Diz que vai vir uma frente no fria hoje. MS? Vamos esperá-la. Com muita coberta. Nossa, É, isso aqui tá aí. muito frio. Vamos lá? Pessoal, vamos entrando. Vamos mandar para todo mundo? Vambora. Ângela acabou de entrar no Tô mandando Face. aqui, por isso que eu parei Lídia de acabou de falar. entrar, eu vou mandar aqui. Manda aí, pessoal, pra todo mundo. É, Eu tô enviando, por isso eu que eu vou, parei eu de vou enviar falar. aqui Eu mandei até pra também. você. Pessoal do Face, compartilha também. Isso. Ai, mandei errado aqui. Pronto. Flávia, tá cortando o meu som, Flávia? Ou o da Carol? Fala pra mim, por favor. A Vânia também tá. A Ângela no Lídia. Face, que bom ter vocês aqui. Gente, tô só enviando pro pessoal. Bom, hoje o nosso tema é bem bacana, né? Como eu estava falando para Vamos vocês, lá. hoje nós vamos estar falando sobre suplementação para aumentar a imunidade. Então é bem interessante. Todo mundo pega papel e caneta aí para a gente poder todo mundo se beneficiar.
Vamos lá, vamos falar dessa suplementação que às vezes é tão. Muitas pessoas ficam preocupadas do que fazer e o que Exatamente. fazer, como fazer, né? Uhum. Então hoje nós vamos contar Opa, com tudo. certeza. Nós vamos contar tudo, né? Ah, muito Como bom. sempre, Isso né? A aí. gente não tem medo de Vamos lá. compartilhar o conhecimento, porque realmente a gente sabe que muitas pessoas não têm acesso a essas informações, muitas vezes isso não é passado, né? E realmente eu quero, né? Nosso objetivo aqui, eu e da doutora Ivanise, é exatamente esse, que a gente possa estar compartilhando conhecimento e ajudando, porque nesse período de pandemia tem muita gente que fica com muito medo, ansiedade, e isso só piora. A gente vai falar disso, que acaba só piorando esse, esse quadro de baixa de imunidade, né? Que é o que a gente vive. Oi, Ju, que bom ter você aqui. Tô muito feliz, gente, todo mundo que tá aqui. E vamos lá começar. Será que a doutora Ivanise hoje tem uma historinha pra gente? Vamos. Será? Será que eu tenho? Não sei, pessoal. Não sei se o pessoal vai querer ouvir. Eu só vou pedir para vocês que estão aqui na live, no Face, no Instagram, compartilhe a live para várias pessoas, porque é muito importante, vai ser bem bacana. Pode ajudar muitas Exatamente. pessoas e esse é o nosso objetivo. E se tudo que a gente falar, vocês estiverem gostando, coloca bastante coraçãozinho para o Instagram perceber que a nossa live é relevante. E aí ele vai mostrar para mais pessoas, tá? Então, entra e manda essa live para várias pessoas. E eu hoje vou começar contando uma historinha. E essa foi uma historinha que eu escutei no consultório. Olha que coincidência, escutei no consultório hoje. E muitas das vezes a gente não sabe. Apareceu umas mãos aqui, né? A gente não sabe o que acontece, né? Então, chegou uma pessoa para mim hoje no consultório me dizendo a seguinte frase: olha só, uma pessoa específica é magrinha, faz dieta, tá sempre fazendo atividade física e tal, muito aparentemente super saudável e tal. Senti algumas dores, mas assim, nada de muito importante, né? Às vezes a gente acha assim, uma dorzinha na coluna é normal, né? E não é. Então, se tem dor, é porque o corpo está reclamando. E aí, essa pessoa virou e falou assim para mim, e ela foi ao médico e a vitamina D dela estava 8. Jesus. Falei, como assim? 8? 8. E aí ela virou e falou assim, mas aparentemente uma pessoa muito saudável, né, faz dieta, tenta se manter o máximo em atividade e de repente tá com a vitamina D. Então, como isso pode acontecer? Então, existe sim, tá? Então, às vezes a gente aparentemente parece estar saudável e as nossas vitaminas, a nossa suplementação, ela não está sendo suficiente. Quer dizer, a gente está se alimentando, acha que está se alimentando bem, e no fundo, acaba que a gente não está absorvendo todos os nutrientes que os alimentos podem estar trazendo para a gente. Então, essa é uma dica muito boa. Tomem cuidado, façam sempre exames laboratoriais para saberem como está, porque às vezes aparentemente parece que está tudo muito bom e no fundo não está, porque uma vitamina D a 8, né, é muito pouco, né? E tendo sol, tendo várias coisas para poder estar suplementando. Então, essa é uma dica muito boa e foi interessante que caiu bem hoje, no dia da live. Falei assim, eu não tava, falei assim, qual a historinha que eu vou contar hoje? Aí eu É, escutei isso. Falei, pronto, já é. Deus já exatamente. me E é mostrou muito qual que é para interessante falar a gente hoje. pensar nessa questão de suplementação. Ah, mas será que realmente é importante a gente suplementar? Eu me alimento muito bem. Eu tenho uma alimentação totalmente equilibrada, eu não como fast food. Mas será que realmente eu preciso suplementar?
E é exatamente isso que a gente veio falar aqui, a importância real de uma suplementação. Por que que hoje a gente realmente precisa entrar em suplementação? Eu costumo dizer que o nosso corpo, ele realmente precisa de suplementos, porque hoje nem o nosso solo produz a quantidade de nutrientes suficientes, né? É, a questão da gente não Uhum. conseguir, durante o dia, consumir todos os alimentos que a gente deveria e a quantidade que a gente deveria, né? Então, infelizmente, hoje os nossos alimentos, por mais que seja um alimento orgânico, por mais que seja um alimento natural, a comida de verdade, que não seja industrializado, ele não tem, existem N estudos, a gente, né, estuda bastante com relação a isso e a gente percebe que existem estudos que comprovam que os alimentos de 50, 100 anos atrás, nutricionalmente, eles eram totalmente diferentes. Então, aqueles alimentos que a gente falava assim, que a gente pega nos livros de antigamente e fala, ah, o morango ele tem vitamina C, tanto de vitamina C, tanto de zinco, de magnésio e tal. Hoje em dia, a quantidade é muito menor. Por exemplo, um arroz. Um arroz hoje não tem praticamente nada de suplemento, de nutrientes que tinham há 100, 200 anos atrás. Então, é extremamente interessante vocês entrar em suplementação, sim. Não tem como, gente, hoje em dia, um ser humano viver sem suplementação. Eu, por exemplo, suplemento meus filhos desde agora, né? A gente tem o hábito de não consumir tanto industrializado lá em casa, até com eles, nunca fui, nunca gostei, mas a gente suplementa vitamina C, vitamina D, coloco no sol, né? Magnésio em épocas determinadas do ano, porque para criança é muito ruim, né? O ingerir então agora estou começando a entrar com suplementação transdérmica, né? Então, para criança é bem bacana a forma transdérmica. Mas é muito interessante a gente entender que todo mundo deve sim suplementar. Então, os suplementos que nós vamos passar aqui são suplementos que vão ajudar no aumento da imunidade, agora nesse período de pandemia, de corona, que a gente sabe que a nossa imunidade depende disso e a gente vai falar um pouquinho também dessa questão de imunidade. Flávia, A nós Flávia nunca temos pega no meu pé danoninhos. desde que o Enzo é pequenininho. Quando ele começou a introdução alimentar, ela ficava: Você não vai dar danoninho pra ele? Eu falei: Não, eu não vou dar danoninho. E eu dava vagem. E ela tira sarro, falou assim: Meu Deus, Eu toda, dava, toda comida que você faz com seu filho, você põe vagem. Eu falava assim. Sim, eu eu dava faço até hoje, danoninho de eles amam. inhame. Eu faço até hoje. E quem ensinou foi uma Danoninho de paciente. inhame. Do vagem. Da vagem para ele. É. Então, é muito interessante isso que a Carol falou, até porque, além do nosso solo não estar com todos os nutrientes necessários para cada alimento, é, mesmo existe ainda os produtos químicos que são utilizados. Ah, mas eu uso orgânico. Tá, mas e aí? Você que plantou? Você tem certeza? Antigamente, eu me lembro quando criança, os morangos que a vizinha plantava, que a gente ia lá pegar, eram moranguinhos. Tinha assim, de 10 moranguinhos, tinha um morangão, né? Grande, né? Era tudo petitinho. E hoje, quando você vai comprar uma bandeja de morango, todos assim, principalmente os de cima, né? Todos estão muito grandes. E é muito rápido, né? Então, essas frutas, esses legumes, eles crescem muito rápido. Por quê? Devido ao que utiliza para que dê uma produção muito boa, para que haja uma venda, para que ele não estrague lá no pomar, lá onde é vendido, né? Onde é plantado. E até as pocãs, né, que a gente vocês chamam de pocã, a gente aqui chama de mexerica,
Antigamente eram umas mexeriquinhas pequenininhas, assim. Hoje, umas baita de umas mexericas. Então, tudo isso faz diferença, não deixa que a gente consiga E absorver não todos tem os todos nutrientes os que são nutrientes, né? necessários, Essa né? semana, eu e a doutora Ivani estamos Também, fazendo um claro. curso sobre suplementação e foi falado, é muito interessante isso, foi mostrado pra gente um estudo científico que compara o alimento, eles vê nutricionalmente o alimento orgânico e o alimento né, produzido em grande escala, digamos assim. O que acontece é que a maioria das fazendas, digamos assim, que produzem laranja é uma fazenda que só produz laranja, outra só produz limão, só, né? Então são as Sim, monoculturas, né? Então essas lavouras acaba que o solo não consegue ser tão enriquecido, porque antigamente no pomar, quando a gente tinha o pomar antigamente, dentro de um pomar tinha várias qualidades de frutas, né? Então era uma infinidade. E sempre caía no chão, a gente não dá conta de comer tudo. Então cai no chão. Quando chove, a própria chuva, né, e vai decompondo aqueles alimentos, a chuva faz com que todos esses nutrientes, uma banana, uma laranja, um abacate, cada um desses tem nutrientes diferentes. Então, o solo acaba se enriquecendo naturalmente. E hoje em dia nós não temos isso porque nós temos as naturalmente. monoculturas, né? Então, até no orgânico, será que o orgânico está sendo realmente está sendo uma monocultura ou é um pomar orgânico? Como que está sendo isso, né? Então, quem tem a facilidade de ter uma hortinha em casa, de poder plantar alguma coisa em casa, é extremamente interessante. Mas nós não temos tempo, infelizmente, né? Então, a gente realmente precisa se atentar na suplementação. E é isso que a gente veio falar aqui. A Ju tá falando, o livro Barriga de Trigo fala isso, exatamente. É um livro maravilhoso. Inclusive, eu tô lendo parte dele, porque eu vou lendo pedaços de livro para não enjoar. E ele fala exatamente isso, né? É bem isso. Isso. Então, vamos falar o que que acontece, por exemplo, assim, nós vamos falar um pouquinho, não vamos entrar muito no assunto, mas a gente vai falar. Os nossos alimentos, eles começam a ser processados na nossa boca. Então, já é uma parte que a gente não consegue absorver todos os nutrientes ali também, apesar de já não vir. O pouco que vem, a gente não consegue. Por quê? A gente mastiga muito rápido. Às vezes a gente não tem tempo de se alimentar, de sentar, parar e comer e, como diz a Carol, sentir o sabor da comida, né? Então isso também vai fazer diferença. Quando chega no estômago, já se perderam vários nutrientes. Quando chega no intestino, então já nem falo mais nada, porque eu nem sei se chegou alguma coisa. Então, por isso que muitas das vezes a gente tem, muitas pessoas têm herpes de repetição, candidíase de repetição, porque não está tendo absorção suficiente dos nutrientes. Aí não suplementa. Mesmo, aí tudo aquilo que a gente já falou já se perdeu lá no começo da alimentação. Então, tudo isso vai fazer uma grande diferença. E o nosso intestino, que ele posso falar, 90% responsável pela nossa imunidade, né? Então, 90% da nossa imunidade, ela está no nosso intestino. Então, as pessoas falam assim, nossa, mas o intestino, então, ele é o nosso segundo Eu cérebro, falo que o primeiro cérebro cérebro, é um primeiro pouquinho mais coração, seja lá o inteligente. que O nosso for, cada intestino um. é mais inteligente que o nosso cérebro, né? Porque o nosso cérebro consegue. Porque ele, Ele fica. Quando você ingere álcool, por exemplo, você fica bêbado, né? Então ele é tão burro que ele não consegue se livrar daquele álcool. Ele absorve aquele álcool. E o intestino não. O intestino ele vai tentando lutar, né? É interessante a gente falar sobre essa questão de imunidade. exatamente.
Porque nós temos dois tipos de imunidade. Por exemplo, agora nós estamos vivendo em meio à pandemia e é interessante a gente explicar qual tipo de imunidade a gente precisa para qual a real imunidade, né? Para a gente poder, se a gente for contaminado com o vírus, para que ele não cause um estrago muito grande na tua saúde. O que acontece? Nós temos a imunidade inata e a imunidade adquirida. A imunidade inata é aquela que nós nascemos com ela e vamos aumentando o nosso leque, né? Então, por exemplo, por que essa imunidade inata é a que é responsável em combater tudo que entra de patógeno, de antígenos, tudo de errado que o nosso corpo não aceita? E a nossa imunidade, 90% dessa nossa imunidade inata está lá no intestino. Se o teu intestino não está bom, está inflamado, você consome alimentos muito inflamatórios, né? Que a gente já falou muito sobre isso, mas vamos relembrar. Alimentos inflamatórios, glúten, leite, açúcar, industrializados, álcool, tudo isso são alimentos que o teu corpo e o teu intestino começa a inflamar. Então tá, se 90% dos teus soldados estão lá no intestino e você não trata bem o teu intestino, mesmo que você suplemente, você não vai conseguir absorver esses nutrientes da suplementação. Por isso que é interessante daí passar em consulta para que a gente escolha ver como que tá esse intestino e ver qual a forma de administração. Porque às vezes, via oral, você não vai absorver. Então, a gente tem outros meios da gente escolher aí a suplementação para vocês. A gente tem, pode ser... pode falar. Até porque muitos suplementos, eles necessitam de outros. Então, você vai lá e toma uma vitamina C. Toma a vitamina C na hora errada, não vai absorver. Toma a vitamina D de manhã, ou não tem vesícula e toma a vitamina D. Não vai fazer, não vai funcionar, não vai adiantar nada disso. Então, dando continuidade a essa questão do intestino, para vocês entenderem que o quanto o nosso intestino é responsável em cuidar da nossa imunidade. Então, o nosso intestino é o que recebe a maior parte dos alimentos. Tudo que é externo vem para o nosso intestino, vem pelo nosso trato, desde a boca até o reto. Então, imagina o tamanho do nosso intestino. Então, dentro dele, para que não entre nada dentro, imagina aqui. Aqui é o intestino e aqui atrás os vasos sanguíneos, né? A corrente sanguínea. Então, para que nenhum desses alimentos, nada do que você consome, vírus, bactérias que vêm junto com esses alimentos, entre para dentro, nós temos essa barreira, que são os soldadinhos, né? Então, esses soldadinhos, eles é quem produzem a nossa imunidade, que é a nossa imunidade inata, tá? Quando entra algum patógeno aqui para dentro da corrente sanguínea, daí a gente entra, né? Tem o antígeno, entra, e o nosso corpo vai começar a produzir anticorpos contra isso. Quando isso acontece, o teu corpo produz o anticorpo e aí você vai ter os sintomas e tal e vai conseguir eliminar. É isso que as vacinas fazem. Ele dá o antígeno para o teu corpo produzir anticorpos contra aquilo, né? Então, por exemplo, estão tentando a vacina contra o Covid, né? Então, vai ter o vírus incubado, a gente toma ela e o teu corpo produz a reação, vai produzir os anticorpos contra isso, tá? E aí é interessante entender que quando você tá com a sua barreira, os seus soldadinhos ali, perfeitos, entra o Covid na sua vida, ele não vai deixar passar. Ele não vai deixar entrar. Você vai ter talvez um sintoma e talvez você nem vai ter sintoma. Por quê? Porque ele passou, ele falou, não, isso aqui não, eu não reconheço isso aqui, então vai embora. Vai embora porque isso aqui não é meu. Esses são os assintomáticos, as pessoas que são assintomáticas.
Agora, se você tá com o teu intestino inflamado, você já tem doença, tá com a tua vitamina D baixa e as outras coisas que a gente vai falar que também são responsáveis por manter essa barreira fechada, tá aberta. Então, quando ela tá aberta, o corona chega ou qualquer outra virose e tal, e ela entra. Quando ela entra, teu corpo vai ter que produzir anticorpos para isso. O vírus é muito rápido, o Covid ele é muito rápido. Então, de um dia para o outro, ele já se muta de uma forma absurda e aí você entra em sintoma. Porque a tua imunidade inata, os teus soldadinhos não estão funcionando. Então é por isso que a gente precisa, e toda suplementação que a gente vai passar aqui hoje faz com que os teus soldadinhos fiquem sempre unidos, juntinhos, amarradinhos, quietinhos ali, tá? Então precisa. Só que lembra que não adianta suplementar se o teu intestino já tá assim. Ele não vai entrar, você não vai absorver, tá? Então você, para absorver esses suplementos, o teu intestino tem que estar saudável, por isso que às vezes você precisa passar em consulta, tá bom? E suplementar a forma correta para vocês. Tá legal? Exatamente. E dentro dessa suplementação que a gente está falando, a gente vai falar só as principais para a imunidade. Existem vários tipos de suplementação. Por exemplo, magnésio, existem vários tipos de magnésio, existem várias coisas. E hoje a gente vai falar bem específico para a imunidade. E dentro dessa imunidade, não quer dizer assim, ah, mas se eu tô com a imunidade, será que eu sei que eu tô com a imunidade boa? Depende. Se você gripa todo momento, todo ano, você gripa. Às vezes tem pessoas que tomam a vacina da gripe e falam assim, ah, eu tomei a vacina da gripe e fiquei gripada. Apesar do vírus estar incubado, morto lá na vacina, eu fiquei gripada. Por quê? A sua imunidade não estava legal. Então, se a sua imunidade não estava legal, automaticamente você vai ter a gripe, vai ter todas as manifestações que acontecem. Então, a gente vai falar... Oi, doutora Monique, seja bem-vinda. Pessoal que entrou aí depois, Lilian, sejam a todos muito Lawane, bem-vindos. Se Alessandra, vocês... Joyce, a Mambai Eu TV, não estou vendo aqui. pessoal do Face, a Isso. Paty, a Lídia. Quem está assistindo aí, Manda se estiver gostando do que a gente está coraçãozinhos. falando, coloca coraçõezinho Isso, para a live ficar mais relevante e envie isso. essa live para Compartilha outras aí, gente, pessoas porque também, agora a gente tá? vai começar a falar sobre Então, os suplementos mesmo. Pode vamos ser. falar sobre a vitamina C primeiro? Então, vamos lá. O que é vitamina C? Né? A vitamina C é um suplemento que todo mundo, né? Sempre todas as pessoas falam assim, ah, vai ali e toma vitamina C, aquela efervescente, não posso falar o nome da marca, né? Para todo mundo tomar e tal. E assim, todo mundo fala assim, ó, para você não ficar gripado, basta chupar bastante laranja, né? Tomar bastante vitamina C. Tá gripado, faz um chazinho de limão. Por quê? A vitamina C era para ser 100%, né, nesses alimentos, né? Mas como a gente já falou, não está 100%. Então a vitamina C ela deve ser suplementada. Ah, então eu vou lá na farmácia e compro a vitamina C efervescente, é o suficiente? Então, não, né? A gente precisa, como a gente estava falando, precisa de outros carreadores para levar essa vitamina C para o nosso organismo. Então, a água com limão em jejum de manhã é uma excelente fonte de vitamina C, mas ela sozinha não vai fazer tanta diferença, né? Já faz uma É grande diferença, interessante a água com mas não limão em sozinha, jejum. né? Até a gente vai passar um shotzinho aqui para vocês. Por que que é interessante? Porque o limão, ele não tem só a vitamina C isolada, né? Ele tem a vitamina C, mas ele é rico em magnésio, Sim, em sim. zinco, em várias outras coisas que já são extremamente interessantes e importantes para o sistema imunológico. Então, às vezes você não consegue suplementar,
né? Não pode comprar, e é muito interessante vocês se preocuparem qual tipo de vitamina C vocês estão comprando. Eu normalmente sugiro que seja usado manipulado. Por quê? Porque esses efervescentes, eles têm uma quantidade de compostos químicos absurdos. Tá? Então eu sou um pouco contra. Normalmente ele tem açúcar, ele já tem outros corantes, outras coisas que eu não acho viável, tá? Já que a gente está falando em melhorar o sistema imunológico, a gente vai colocar coisas que nosso corpo não sabe digerir. Então, um limãozinho em jejum para todo mundo, até para criança, excelente, tá? E aí tem a suplementação caso você esteja com doses baixas no corpo, a gente pode suplementar também. Isso. E uma coisa, a vitamina C do limão, vamos voltando aqui à água com limão, eu fiz hoje uma postagem sobre a vitamina C e uma pergunta que me fizeram, tá, mas se eu tomar, eu posso tomar direto, porque antigamente diziam que o limão raleava o sangue. E aí deixava o sangue muito fino e aí você ia ter hemorragia e ia morrer. Não, gente, não tem nada disso. O limão não tem essa capacidade. É, supostamente devido ao ácido ascórbico, que é o ácido que tem um pouco no limão, mas não faz isso não, tá? E outra coisa, para os dentes, para o esmalte dos dentes, o ácido é ruim. Então, geralmente, quando se toma uma água com limão pela manhã, usar um canudinho. Essa é a nossa recomendação. Então, sempre tá usando um canudinho para não ter esse contato direto, para não tirar o esmalte dos dentes. Você vai falar valores de suplementação de vitamina C? Podemos passar no Você final, né? pensou aí? Vamos ir falando e aí no final a gente faz No passa a fim? dosagem para o pessoal. Tá. Ou a gente depois faz um A post listinha. lá, Tá. a gente vê. Vamos ver para não ficar muito, Com as muito dosagens. longo. Tá. Isso. Então, a vitamina C seria basicamente isso. E agora nós vamos entrar numa que é bem polêmica, que é a vitamina D. Fiz um post também que deu uma polêmica, mas como assim a Não. vitamina D não é uma vitamina? Vai Não, lá, Carol, gente, vitamina D não graças é a uma Deus nós vitamina. temos o Conta pra bendito do nós, Carol. sol. Deus é perfeito, né, gente? Eu falo, cada dia que eu estudo, eu vejo mais a perfeição de Deus em tudo que ele fez. Porque antigamente se falava que a vitamina, quando foi conhecida como vitamina D, depois foram estudar que ela não é uma vitamina. Por quê? Ela é um hormônio produzido pelo nosso corpo. Existem alguns animais, alguns alimentos que têm a vitamina D, mas uma quantidade muito pequena. Se a gente precisasse comer um alimento para suplementar a vitamina D, seriam quilos de comida. E a gente não consome isso. Então, por isso que Deus fez pra gente o sol, né? Então, a nossa pele, quando entra em contato com o sol, ela produz a vitamina D, né? Não vou passar o passo a passo aqui porque é muito confuso, né? Tem que passar pelo rim, pelo fígado, né? Enfim. Mas quase todas as células do nosso corpo, os órgãos do nosso corpo, têm receptores para essa vitamina D. Então, quando você toma sol e tem um horário específico, né, que é o horário entre 10 e 2 da tarde, então é entre esse horário, porque o nosso corpo só consegue produzir a vitamina D com um raio UVB e não UVA. Então, quando ele entra em contato com o raio UVB, ele produz a vitamina D. Transforma, tem as reações químicas na nossa pele e ele se transforma em vitamina D. E isso vai passar para o nosso fígado e aí do fígado ele vai para os outros órgãos, enfim, né? Uns vão para a corrente sanguínea e vai para os ossos, ou do fígado ele vai já para os outros órgãos, por exemplo, próstata, mama, tudo isso tem receptor de vitamina D. Então, quando você toma o solzinho lá, nesse horário entre 10 e 2, a tua pele absorve e manda essa vitamina D para os outros órgãos que precisam, né? E aí, não só o rim,
vai filtrar e mandar isso lá para os ossos, enfim, como todos os outros órgãos vão se beneficiar, inclusive o intestino. Então, todas aquelas células que a gente explicou, que fazem essa barreira, fazer o teu intestino ficar fechadinho, quem todas essas células têm receptor de vitamina D. E o que a vitamina D faz dentro dessa célula? Ela dá energia. Ela faz com que as tuas células trabalhem de forma legal, ela gera compostos antioxidantes, então tem muita coisa que acontece dentro das células quando a vitamina D entra e faz com que essas células ficam mais fortes. Então, por isso que quando a gente fala em sistema imunológico, não existe a gente pensar em não suplementar a vitamina D. E não adianta você falar que você vai conseguir a vitamina D pela alimentação. O salmão de hoje é um salmão de cativeiro que a gente come. A gente não come um salmão lá do mar profundo, que deveria ser rico em ômega, rico em vitamina D, né? Fala que o leite tem, que isso tem, mas é uma quantidade ínfima. Então a gente precisa entrar com suplementação. E aí é o que eu falo para vocês, gente, vocês precisam agendar a consulta, ou com a gente, ou com um médico que entenda disso, que trabalhe com essa parte da nutrologia, que trabalhe com essa parte ortomolecular, para saber como é que está esse nível de vitamina D. Porque se o teu nível de vitamina D tá baixo, o meu, por exemplo, quando eu comecei a estudar, o meu era em torno de 19. Hoje o meu tá em torno de 85, 90. E mesmo assim ainda quero aumentar um pouco mais. Tem gente que fala que é loucura, mas os nossos níveis têm que estar acima de 40. O ideal para quem tem algum tipo de doença, e agora para gente que quer prevenir contra a Covid, contra o inverno que está chegando outras viroses e tal, a gente precisa aumentar essa vitamina D. Essa vitamina D tem que passar de 60, tá? Então tem que fazer o exame de sangue e ver qual é a dosagem que tá no teu sangue, o nível que tá. O nível. A Carol falou aí do ômega 3, nós vamos falar um pouquinho do ômega 3. É normal sentir enjoo tomando vitamina D? Sentia muito quando tomava o Adera. Então, não é normal não. Que horas você estava tomando? O certo, o melhor horário de tomar vitamina D é após o almoço, porque a vitamina D ela é lipossolúvel. Então, ela só vai aderir no seu corpo com sais biliares. Então, você precisa tomar após o almoço. E aí, assim, se você não tiver vesícula, você tem que entrar com sais biliares para poder fazer a função via que a de sua vesícula não absorção. está O que fazendo. acontece é que muita gente não consegue entender. Se você tiver com uma Também. desbiose, com o teu intestino inflamado, você vai tomar qualquer suplemento e teu corpo não vai absorver e não vai entender aquilo de forma bacana. Exatamente. Então, porque ele vai reagir contra. Exatamente. Se tiver doença autoimune, Reage então contra. piorou. Então a gente precisa tratar esse intestino, precisa tirar esses alimentos inflamatórios e aí começar a suplementar, tá? E aí a vitamina D, o ideal é em base oleosa. Normalmente essas farmácias prontas, né, essas fórmulas prontas que a gente compra em farmácia tradicionais, elas não são base oleosa. É muito raro você encontrar uma base oleosa. E o ideal é mandar manipular, porque aí, por exemplo, assim, vamos supor, você vai Que manipular você precisa o quanto de para unidade de suplementar e vitamina chegar no você nível precisa. adequado nesse período. E às vezes no nível adequado, E aí, às vezes, por exemplo, você toma uma Adera e não tem a quantidade, né? Outro dia eu vi uma vitamina D na farmácia, era até oleosa para fazer Isso é sublingual, para mas ela tem criança. 400 unidades por gota. 400 unidades por gota. Vamos supor, um adulto que precisa de uma suplementação de, vamos colocar aí, de 10 mil unidades, tem que tomar 50 gotas. Entendeu? 20, 50 gotas, entendeu? Então, é muita coisa. Então, o ideal é você comprar a cápsula, já vem com a quantidade, você toma e vai. Eu estava falando sobre o ômega 3.
O ômega 3, ele também é super importante na nossa vida. E muitas das vezes a gente não faz o uso correto do ômega 3. Na outra live a Carol falou, ensinou até a formulazinha de quanto de Uhum. DHA que tinha que ter, né? E geralmente nas farmácias eles fazem aquelas promoções de 3 potes. Só que aí você olha o É. DHA dele, você Hoje tem que mesmo tomar uma 5 paciente me mandou cápsulas, uma né, foto Carol? e Quando eu lá come... estava escrito. Aí lá na farmácia eles falam, não, pode tomar uma cápsula por dia ou uma cápsula 3 vezes ao dia. Só que atrás estava escrito 3 cápsulas para dar uma dose que não é nem perto do que a gente passa normalmente, né? Mas enfim. Quando eu, quando eu comecei a estudar, que eu comecei a suplementar, que a Carol me falou, eu falei assim, cara, eu comprei um aqui, um preço excelente e tal, não sei o que. Ela, Vanise, não vai dar para 15 dias. Por quê? Senão, no mínimo 4 cápsulas por dia você tem que tomar. Então, isso faz diferença. E o salmão, o ômega 3 do salmão. O salmão, ele é criado, como ela de Carol disse, em cativeiro. E para ele ficar com aquela corzinha, existem produtos químicos, inclusive o mercúrio, né? Que ajuda o salmão a ficar com aquela corzinha rosinha, tá? O salmão do fundo do mar, ele fica com aquela cor rosinha porque ele come algas, né? Então tem algumas algas que fazem com que ele fique cor de rosa. E o salmão do Brasil, principalmente, vamos falar do Brasil, não vamos falar de outros lugares, até porque eu não sei, né? O do Brasil eu sei que não é um tipo de ração que é dado para ele ficar cor de rosa. Então a gente acha assim, ah, não, eu como salmão uma vez por semana, tô bem de ômega 3. Não, não. Ao contrário, você acaba que Por está conta do mercúrio. intoxicando um pouco mais o seu organismo. Não estou dizendo que não possa comer, gente. Não estou dizendo que não possa comer, pode comer. Mas é aquela coisa assim, precisa de uma suplementação de ômega 3 especial, com DHA, DHA, peraí, EPA. DHA mais alto, o EPA, para ter uma boa suplementação. E o ômega 3 ele é totalmente anti-inflamatório. Ele ajuda, tipo assim, começou a aparecer uns sintomas de gripe, suplementa com bastante, toma ali umas 3, 4 cápsulas de ômega 3, você vai ver que é melhor do que É um isso mesmo. anti-inflamatório, tá? Então, o ômega 3 é um excelente Qualquer anti-inflamatório para o sintoma, nosso gente, até corpo, para o criança nosso pode organismo. suplementar que existem fórmulas em gotas do ômega, tá? E é muito interessante a parte do Isso. ômega, a suplementação, porque eu falo assim, o ômega ele é excelente para memória, ele é excelente para o intestino, porque ele trabalha essa desinflamação para quem tem artrite, artrose, tudo isso. Mas por que que ele também vai melhorar o sistema imunológico? Porque ele é um anti-inflamatório. Então, quando o teu corpo está totalmente inflamado, ele vai melhorar a inflamação desse teu intestino, né? Então, só que precisa se atentar à quantidade de EPA, de DHA certinho que tem, porque a gente precisa de uma dose grande. Então, às vezes, para você chegar em 1.000, igual o ômega 3 de 1.000 miligramas, né? Para você chegar nessa dose, se você for olhar lá, às vezes você tem que tomar 6 cápsulas de uma fórmula específica. Então, tem que olhar. Às vezes o barato sai mais caro do que a encomenda, né? Então, e é ruim pra caramba, porque é uma cápsula enorme. Pra você tomar Exatamente. isso, pelo amor de Deus. Travou. 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 Oi. Travou. Carol? Voltou? Travou. Uhum. Pronto, voltou. Beleza, voltou. Voltou. Então, tomar cuidado com isso, observar bem. Existem ômega 3 uma outra coisa que a gente também fala que a gente não pode esquecer, o ômega 3 ele tem que ser ômega 3, somente o 3. Ômega 6, ômega 9, eles são Se teu altamente corpo já estiver inflamatórios, inflamado, o ômega tá? 6 ele tem a Então, sua ação específica. Só que para cada ômega 6 tem que ter 6 ômega 3. Então, às vezes você compra uma fórmula que normalmente essa fórmula então, não condiz com a realidade, então é melhor suplementar só o ômega 3, tá? Uhum.
3, exatamente. Então, Vamos mais essa também é rapidinho, uma Iva, senão outra vai acabar dica nosso tempo. para estar buscando. Vamos. Uhum, Então, vamos lá, vamos isso falar do aí. magnésio agora. O magnésio ajuda também muito nesse processo inflamatório do intestino. Dependendo do tipo de magnésio, para quem tem intestino preso, a gente pode suplementar para ajudar a melhorar a mobilidade do intestino, fazer com que o intestino funcione. A gente usa um tipo de ômega 3 para ajudar na produção de serotonina, para a pessoa relaxar mais, né? Que depende do horário, melhorar sono. Então, ele vai ajudar muito na imunidade, tá? Para a imunidade, a gente recomenda o Isso. magnésio Pode ser quelado. Não é isso, o Carol? quelado, o Que me fugiu biglicinado, aqui. o O, dimalato também. o de malato. Se O tem de um processo malato. É porque inflamatório fugiu o no nome aqui. intestino e esse intestino é muito constipado, você pode fazer o uso do magnésio, do cloreto de magnésio até regular esse intestino, que ele tende a soltar, né? E depois disso você tem uma absorção melhor dos Isso. outros tipos de magnésio em cápsula, daí você já pode começar a usar o magnésio em cápsula, que é melhor, porque ele é um pouquinho amargo, né? O magnésio PA. É isso que é isso que a Carol acabou de falar agora, Depende Irene. do É caso. É assim, bom, gente. Em depende, último caso, tá? o cloreto de magnésio é o mais barato. Se você não tem condição de suplementar com outro, suplementa ele, mas ele é o mais difícil de ser absorvido pelo teu corpo. Então a gente precisa de uma dose grande. Para dar uma dose grande, você causa diarreia. Então é mais para quem tem constipação. Senão a gente entra com outros tipos de magnésio, que pode ser o de malato, né? Quem tem relação com dores, né? É interessante você suplementar com o de malato. Quem tem problemas do sono, com treonato. Né? Então é bem característico assim. O ideal é a gente realmente suplementar, mas em último caso você não sabe qual escolher, compre o cloreto de magnésio e tome ele, tá? Isso. E agora a gente vai falar também da técnica que a gente utiliza, que é nosso Ô xodó, que é a Iva, ozonioterapia, posso falar né? rapidinho do A zinco? ozonioterapia... Ah, O zinco a gente não pode esquecer dele, porque pode, eu a esqueci do zinco. legislação agora nessa época de Covid foi até alguns estados, algumas cidades estão passando a suplementação de vitamina D para regular. Graças a Deus isso está acontecendo. Tem uma cidade que é o Figueirão aqui no Mato Grosso do Sul que está liberando, que a prefeitura está liberando, então eu acho lindo, maravilhoso isso que está acontecendo, liberando a vitamina D e o zinco para a população, porque eles Top. entenderam que quem produz realmente a imunidade é o nosso intestino e que a gente depende da vitamina D e do zinco e do magnésio e dessas fórmulas. E o zinco, ele também, assim como o magnésio, ele tem mais de 300 reações químicas que dependem dele. Inclusive fazer esse fechamento, né? O magnésio também faz isso, de fazer o fechamento dos nossos soldadinhos, para eles se unirem e ficarem lá fortinhos, tá? Então o zinco também precisa suplementar, tá bom? Isso. E a ozonioterapia, que é o que a gente ia falar, o ozônio, ele tem um protocolo específico para a imunidade. Então a gente vai estar suplementando com tudo isso que a gente falou e utilizando o ozônio. Por quê? Ele vai ajudar esses soldadinhos a ficarem mais fortes. Por quê? O ozônio nada mais é do que um oxigênio potencializado, vai melhorar a oxigenação da célula, a permeabilidade da membrana e vai fazer com que a gente fique menos propenso a ter algum tipo de Isso. doença ou até mesmo o Covid, tá? A gente tem que tomar cuidado em afirmar, porque as pessoas falam assim, tá falando que não vai ter. Não é isso. Não a Ele você não ajuda, ter, é ele aumentar a aumenta a imunidade, sua exatamente. imunidade. Ele vai ajudar a aumentar a imunidade, porque a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, Exatamente. porque depois dá um BO danado.
Então, ele ajuda a aumentar a imunidade. Não quer dizer que quem faz o uso do ozônio não vai ter o Covid, não é isso. Mas aí tá com uma imunidade melhor, às vezes não tem todos os sintomas da patologia e E é interessante a vai se gente curar falar do mais ozônio rápido, e essa tá? suplementação também para pacientes que estão com o Covid. Porque quem está com o Covid ou com Também. alguma patologia, tudo isso que a gente passou para vocês, vocês vão se beneficiar. Por quê? Porque você vai estar trabalhando o sistema imunológico, né? Então é extremamente importante a gente pensar no ozônio, né? Eu e a doutora Ivanise montamos um protocolo de imunidade que toda essa suplementação também está baseado nisso, né? E é muito interessante, porque você não precisa vir tantas vezes na semana fazer o ozônio, porque em meio à pandemia você faz o quê, né? Mas você consegue melhorar muito o sistema imunológico. Então, a É. gente faz o ozônio algumas vezes na semana e depois você, na sua casa, continua com a manutenção, com suplementos, com a retirada desses alimentos. Então é um Com a protocolo bem suplementação. bacana, tá? Mas vamos falar de novo aqui só dos alimentos, né, que devem ser retirados, que a gente sempre fala, que são as farinhas de trigo, né, o glúten, o açúcar, Leite, derivados, o leite, derivados do industrializados, leite, embutidos, os álcool. industrializados, né, embutidos. E aí, assim, Tá aí todo isso, mundo na álcool. pandemia assistindo live, passando o final de Mas, semana, tocando terror, né? Aí a imunidade vai pro espaço, não sabe por quê. E depois pega o Covid e não, fala que é o Covid que matou. Gente, pelo amor de Deus, não é o Covid que tá matando, é a sua imunidade que não foi capaz de lutar contra um vírus tão simples. Porque você faz tanta coisa errada que o coitadinho não sabe lidar quando chega alguma coisa, né? Pior. Então, vamos lá. E ó, eu quero falar uma coisa pra vocês, é o isso, seguinte, gente, pelo amor de Deus, exatamente. não esqueçam que vocês precisam tomar uma quantidade absurda de água, tá? Até porque tá chegando o inverno e a gente precisa hidratar, porque se você faz Água. a suplementação, você não consegue. Você precisa de água para digerir tudo isso também, para metabolizar tudo isso. Se não tomar água também, o que a gente vai fazer, né? E a gente precisa ter um sono de qualidade, então a gente tem que dormir num horário bacana, numa quantidade de horas que vai te descansar, né? Que é extremamente interessante. Tem muitos estudos comprovando a relação do sono com a imunidade, tá? A questão da atividade física, eu sei que está em meio à pandemia, mas vocês precisam fazer atividade física. Aproveita, vamos fazer online, faça em casa, pega a família toda e aproveita e faz todo mundo junto. Vai em parques abertos se tiver liberado, né? Porque precisa realmente fazer essa atividade física para poder também melhorar o seu sistema imunológico. Quando a gente transpira, quando a gente faz atividade física, o teu corpo tende a trabalhar melhor, oxigena melhor, ele está oxigenado, né? E ele consegue ter uma resposta melhor quando você entra em contato com qualquer patógeno, certo? E cuidar do cabeção, né? Exatamente, porque a Ah, cabeça, se você sempre, né? ficar só consumindo o tempo todo notícias ruins, coisas ruins e problemas, você só vai gerar problemas e atrair. Nosso corpo executa aquilo que nossa mente pensa o tempo todo, né? Porque, na verdade, hoje eu estava estudando e escutei um cara que é top aí falando, Dr. Hussein, que Exatamente. nós somos energia. A gente vê, os nossos olhos só enxergam a matéria, mas se a gente analisar, tudo na gente é formado de átomo. Átomo tem o positivo e o negativo, né? E aí, automaticamente, se tem um positivo e um negativo, a gente é uma energia, né? Mas eu tô vendo, não, mas é o que você tá vendo realmente é a matéria, mas a gente é formado por energia. Então a gente atrai coisas, né? Então se você tem, se você quer um carro,
você começa a pensar naquele carro, você começa a ver aquele carro. Se você está grávida ou pensa em engravidar, você começa a ver um monte de mulher grávida na rua. Então, isso é a força do seu pensamento, atraindo coisas relacionadas ao que você quer. Então, gente, vamos pensar que nós vamos ganhar na Mas tem que loteria. jogar, né? Brincadeira. Não, eu não jogo, então não vai. Não vai. Mas é isso, a gente vê, os nossos olhos veem a matéria, mas o nosso corpo é totalmente formado por energia. Então, muitas das vezes, as nossas doenças estão relacionadas aos nossos pensamentos, né? E aí toma remédio, faz isso, faz aquilo, nada melhora. Mas por quê? Você já fez tudo mesmo? Já desintoxicou tudo? Já utilizou suplementação e realmente nada funcionou? Então, vamos cuidar das emoções, que as emoções vão fazer com que você Exatamente. melhore mais. Ó, tá Aumente a sua sobrando um tempinho aqui. imunidade O que você também. acha da gente passar um pouquinho as doses? Top. Grava, por favor. O quê? Vai Perdi um ficar salvo no pedaço. IGTV, Ah, nós vamos gente, deixar tá? salvo. Pode deixar, Luan. Vai ficar salvo. Isso. Isso, no GTV da Carol, porque eu Não não consigo consegue? Não colocar no conseguiu meu. salvar? Oh, meu pai eterno. Não, eu salvei, mas Entendi. não vai. É muito grande o vídeo. Mas não tem Isso problema. aí. Vou dar uma picotada nele Então depois. vamos lá. Vitamina C. A vitamina Vamos lá. C, pega papel e caneta rapidinho que Pessoal, tá acabando anota, nossa pessoal, live aqui e anota. eu vou passar as doses para vocês, tá? Então, a vitamina C. A vitamina C você pode suplementar ela com 500 miligramas 2 vezes ao dia, tá? O magnésio pode ser 400, 450 miligramas por dia. Só que se você for usar o cloreto de magnésio, você tem que diluir ele, o sachêzinho, em 1 litro de água e você vai tomar 75 ml 2 vezes ao dia. Se der diarreia, você precisa parar com ele e comprar o em cápsula, tá bom? O zinco. O zinco, ele pode ser 20 miligramas até 2 vezes ao dia, tá? Então, mas pode ser 1 vez ao dia só, tá? O ômega 3 tem que ser 3 vezes ao dia, 1000 miligramas, mas aí tem que cuidar o DHA e o EPA lá atrás, que tem que ser acima de 500, tá? E a vitamina D, que a gente tem uma dose fisiológica entre 10 e 20. A vitamina D, 10 e 20 mil I, tá? Então é interessante vocês realmente a vitamina D a gente conseguir dosar e ver, porque às vezes a gente precisa passar dose bem maior do que isso, tá? Existem estudos falando que a vitamina D tem um protocolo que é Dr. Coimbra, tá acabando o tempo aqui. O Dr. Coimbra, ele usa 600 mil I. Então, uma dose fisiológica para manter é 10 mil a 20 mil, tá? Mas se a tua dosagem no nível sanguíneo estiver baixo, você precisa usar uma dose bem maior, tá bom? Inclusive, o protocolo Para Coimbra, todas as ele é doenças usado muito para autoimunes, ele é esclerose múltipla. maravilhoso, gente. Tá? Então, gente, finalizando a live, tá acabando, Isso. senão a gente não consegue deixar salvo. Eu quero desejar meu boa noite, minha gratidão por todos que entraram aqui no Instagram e aqui no Facebook. Muito obrigado. Tenham todos uma ótima semana e semana que vem nós estamos de volta. E vamos pedir para vocês mandarem para a gente o que vocês querem saber na semana que vem. Tá certo? Então a gente vai aguardar o direct de vocês aí para saber o que vocês querem saber sobre saúde semana que vem. Tá bom? Bom, deixa eu me despedir aqui boa rapidinho, noite. gente. Gratidão por todos Pode vocês aqui. Eu que agradeço, né? Estão mandando aqui, obrigado por dividirem esse conhecimento. É a gente que agradece, porque a gente está aqui realmente para dividir todo o conhecimento que a gente tem com vocês e poder ajudar vocês nesse período de pandemia, tá bom? Precisando da gente, consulta, ozônio, a gente está aqui para ajudar vocês. Mas enquanto isso, vamos fazer a suplementação. Um beijo, até quarta-feira que vem, se Deus quiser. E vamos lá, compartilha que vai ficar salvo no IGTV, tá?
tá bom? Um beijo. Exatamente. Beijo, tchau, tchau.